Meus amigos, antes de começar o documentário sobre a entrada da rota no Carandiru, gostaria de informar a todos que nestas eleições sou pré-candidato a vereador por São Paulo. Então agora vamos para o documentário. O documentário O Outro Lado do Carandiru é a segunda parte da trilogia da verdadeira história da rota. Ele relata os dois lados da história que ficou conhecida como o Massacre do Carandiru. E para produzir esse documentário, eu tive que acompanhar de perto, durante anos, tudo que diz respeito a esse tema tão polêmico. A começar pelo trabalho da Rota, onde eu acompanho desde 1994. Em 2007, eu produzi um longa-metragem chamado Rota Comando, um filme que mostra um pouco do trabalho desses policiais. A partir daí, passei a acompanhar de perto o trabalho da Rota, como o dia a dia dos policiais, toda a parte de treinamento, ou patrulhamento de rota nas viaturas. E durante 7 anos que eu acompanhei esse trabalho, eu presenciei todo tipo de ocorrência, das mais simples às mais graves, o que me deu muita experiência para falar sobre o trabalho desses policiais. E com base no meu conhecimento, eu fui convidado pelo Coronel Madia e pela Doutora Ieda para fazer parte da equipe da Defensoria, no maior julgamento da história desse país. E principalmente no andar onde a Rota atuou. Eu entrevistei pessoas que vivenciaram aquele 2 de outubro de 1992, como ex-detentos, agentes penitenciários, diretores, o ex-governador da época. E com base em todos esses depoimentos e na minha vivência nesse processo do julgamento, eu resolvi produzir um documentário que mostra o outro lado da história, relatando o que aconteceu naquele dia e 21 anos depois. Nesse foi o maior processo da história do júri do Brasil, resultando na condenação dos policiais. O mais importante desse documentário é que é a história deles contada por eles, e não aquela escrita por jornalistas ou historiadores. Dessa forma, o documentário permite ao espectador que ele conheça os dois lados da história. Usaremos registros reais, e quando essas imagens não existirem, mostraremos simulações para ilustrar o que realmente aconteceu. São Paulo, 1992. 29 mil presos no sistema penitenciário em todo o estado. Carandiru, na época, era o maior presídio da América Latina. Estava superlotado. Nós vivíamos uma época de inflação de mais de 1000% ao ano e tínhamos um programa de construção de novos presídios, mas as dificuldades financeiras do Estado não permitiram que esse programa fosse executado rapidamente. E era um presídio, evidentemente, com problemas que todo presídio tem, e sempre nós tínhamos o cuidado de impedir que o presídio saísse do controle das autoridades. Nessa época, o déficit de vagas no sistema penitenciário era muito grande. E muitos presos aguardavam vagas nos distritos policiais. Quando ele era preso em razão de mandado de prisão, por já estar condenado, ou em razão de prisão em flagrante, ou em prisão temporária, prisão preventiva, ele era recolhido nos distritos policiais para em seguida serem encaminhados para o sistema prisional. Essa sempre foi a regra, que o preso deveria ir para o sistema penitenciário. E a situação era caótica nos distritos policiais porque havia um excesso de presos ali aguardando vaga no sistema penitenciário. Esses detentos começavam muito cedo na vida do crime. E o futuro da grande maioria era cumprir pena na casa de detenção. Eu conheci o mundo das drogas com 13 para 14 anos e nesse inteirinho eu conheci o mundo do crime, onde a lei é dos mais fortes dos que não têm coração. Comecei a assaltar, a roubar, a matar e a sequestrar. E as consequências foram 10 anos e 7 meses de reclusão em regime fechado.
Eu fui preso em Ferraz de Vasconcelos, com menos de 30 dias, eles me transferiram para a Casa de Detenção de São Paulo, Carandiru, Pavilhão 9. Estive a primeira vez na FEBEM, ali eu aprendi, né? Como era uma escola do crime, e ainda é, né? Infelizmente ainda são as unidades da casa, ou seja, qual o nome que for dado. Então ali eu conheci outros parceiros, outros ladrões, né? Outros criminosos, que me ensinaram, né? Como que funcionava melhor a coisa. E depois da primeira vez que eu estive na FEBEM, de ladrão, de trombadinha, eu passei a assaltante. E aí eu fui subindo na escala do crime, né? E chegando depois a roubar bancos, né? Foi quando eu cheguei no auge da carreira, foi com rouba bancos. E nesse meio tempo eu já havia passado 12 vezes na FEBEM. E até chegar à maioridade, foi quando eu então fui pro Carandiru. Comecei a receber proposta, né? Que um abismo chama o outro. E aí eu comecei também já a beber uma caipirinha, cabular uma aula no final de semana e tal, aquela coisa toda. Comecei por umas festinhas. E aí, da maconha, foi para uma cocaína, da cocaína, eu já fui convidado para praticar algum delito. Aí foi quando eu fiz o primeiro. Meus pais souberam, já logo me expulsaram de casa, saí do emprego, fui morar pra rua. E da rua já fui adotado por alguns, né, cara que já estavam envolvidos no crime. Aí eu já tinha um certo conceito por devido, né, dirigir, fazer essas acrobacias. E também sempre fui um pouco meio ousado e tal. E aí foi a minha perdição. Quando eu acordei pra vida, eu tava sendo preso aí com 17 assaltos a banco, 7 cargas de caminhão, levado para o maior presídio da América Latina, Carandiru de São Paulo. É o seguinte, o preso chegou na casa de detenção, se ele nunca esteve na casa de detenção, ele pode ser até preso que já passou por todos os outros presídios, preso já, né, conhecido, que a gente falava na gíria, era piolho, né? Que piolho é o preso que já andou por todo lugar, mas ele nunca esteve na casa de detenção. Então, na casa de detenção, ele é primário. Agora, pega um piolhão aí, uma pessoa, um bandidão, que já passou em todas as cadeias, mas nunca entrou na detenção, o pavilhão dele, início, é o pavilhão 9, porque para nós ele é primário de detenção. A casa de detenção era composta por 7 pavilhões, sendo que o 8 e o 9 abrigavam os presos de maior periculosidade. O pavilhão 9, ele tinha problema, porque eles costumavam falar assim, os cabeça oca, né? Porque o moleque estava acostumado na FEBEM, porque não tinha idade para ser preso. A FEBEM é uma bagunça danada, eles batem nos monitores, fazem não sei o quê, porque ninguém pode fazer nada com ele, né? Então ele vem com aquela cabeça ainda de FEBEM para o pavilhão 9. Aí chega, ele pensa que está na FEBEM e vai querer fazer naquele, até começar a se estrepar e ver que, amadurecer e ver que não é por aí. Os próprios detentos, às vezes, colocam ele no eixo, né? O Carandiru era um inferno, com certeza absoluta. Se falarem algo contra, mentem, porque é um lugar muito estranho, muito esquisito. E a regra das preleições, quando você chega, elas falam em morte, né? Ela fala em caso de morte, comunicar a quem. Você tem que deixar um endereço de um contato, né? Você tem que anotar um contato para que eles anotassem, de uma pessoa, caso você fosse assassinado, morto lá dentro, eles pudessem comunicar. E a segunda era que, quando você estiver trabalhando, o seu primeiro salário vai ser para você comprar o seu caixão, para você ser enterrado. Então aquilo ele apavora as pessoas, né? E o terceiro era quem tem algum inimigo aí, que se lembra de algum inimigo, fez alguma coisa contra alguém, que se alguém está aqui dentro, dê um passo adiante, né? O cara com essas duas primeiras perguntas, às vezes ele nem quer ir, mas as pernas já levam ele. Quando você chegava no Carandiru, isso era normal. Os presos, eles começavam a gritar, "Ih, vai morrer, vai subir, vai descer", que era o linguajar deles, né? Então aquilo ali já era um psicológico que eles davam para amedrontar quem estava chegando. O cara chegava na cadeia, às vezes, muitos desses que foram vítimas, eram pessoas que não tinham conhecimento, não era do crime.
ou tinha feito crime pela primeira vez. Enfim, não era do mundo, submundo, né? Uma parte não... E então eles eram comprados, até casos lá de nego comprar o cara, né? O próprio guarda. Ó, põe esse cara na minha cela, né? Põe esse cara no meu xadrez lá, e dava tanto pro guarda. E na hora da distribuição, ele colocava o cara no xadrez. Que eles tinham... Aí os caras barbarizavam, né? Aí os caras estupravam o cara e zoavam o cara. Muitas vítimas de estupro. Se você é homem em liberdade, você tem que ser homem preso. Em qualquer lugar que você chegar, você é homem. Então você tem que defender a sua integridade moral e a sua integridade física. E essas pessoas chegavam na cadeia novos, e ali tinha cara tirando 20 anos de cadeia, 30 anos, 15 anos, bandido mesmo, assaltante, matador de cadeia, perigoso, periculoso. Os caras eram forgados, no linguajar mesmo, escrachado, entendeu? Só que os caras eram uns caras de apetite, entendeu? Tipo assim, tivesse que matar, os caras matavam mesmo. E eles acabavam dando um psicológico nessas pessoas, e essas pessoas, às vezes, era inexperiente, entrou no crime por uma fatalidade, às vezes não era nem criminoso, sangue nos olhos, e acabava cedendo, virando mulher de preso. Muitas vezes, esses detentos estuprados se tornavam mais violentos e descontavam em seus familiares. O consumo de drogas era comum no Carandiru. A falha na revista e a corrupção dos funcionários facilitavam a entrada de objetos ilícitos. As revistas eram feitas, né? As visitantes entravam dentro do box, era feita individual, funcionária e a visitante. A gente pedia para que elas se despissem, elas tiravam as roupas, entregavam nas nossas mãos, a gente fazia a revista da roupa, olhava a boca delas, cabelo, né, a sola do pé, e pedia para que elas agachassem 3 vezes de frente e 3 vezes de costa, para que a gente pudesse visualizar se tivesse alguma coisa escondida ali. A gente pegava muito entorpecente e, assim, a maneira que era, né, que eles usavam para esconder muitas vezes dentro do corpo mesmo, dentro da vagina, no caso das mulheres, né, e na roupa, em crianças também, a gente já chegou a encontrar várias vezes. Eles põem em chinelo, põem em bíblia, põem... Eles inventam a primeira coisa, usa pombinho para ficar acostumado na cela, né? A mulher do detento faz aqueles tuchos, coloca na vagina. Então, para quantidade pequena, tem muitos meios de entrar droga. Agora, as quantidades grandes, tem que estar o funcionário, né? Que já ganhou lá fora, ele é o plantão dele, então é naquele plantão dele que a pessoa vai passar com a bolsa cheia e ele vai revistar de Araque, né? E já está tudo contratado. Muitas pessoas não eram revistadas para adentrar ao presídio, como advogados, profissionais de saúde, enfermeiro, dentista, onde eu acho que facilitavam muito a entrada de coisas ilícitas dentro do presídio. Quem tem droga tem poder, né? Quem tem droga tem dinheiro, tem bebida, tem o que a cadeia oferece, né? O que o Carandiru podia oferecer, uma cidade, né? Você comprava coisas que uma parte das pessoas não tinha acesso. Então, a maconha vinha de mais diferentes formas. Vinha de caminhão, vinha, né, digo assim, caminhões que entravam lá com transporte de mercadoria. E vinha pelos funcionários, né, também. E uma parte com as visitas, né? A única forma que a droga não entrava era alguns detentos ir lá na rua comprar e trazer ela para dentro do presídio, né? Então, quem entra e sai é que tinha como locomover e trazer esse entorpecente para dentro do presídio, né? E muitas das vezes a quantidade tinha que ser um pouco meio elevada, porque tinha bastante pessoas usuárias, né? Isso não é tabu, né? Isso todo mundo sabe. Até um bebê sabe isso aí. Essa questão, mas a grande quantidade vinha por meios, vamos dizer assim, oficiais. Porque a cadeia sem droga é uma cadeia revoltada, é uma cadeia virada. Diretor nenhum toca a cadeia sem droga. Todos que tentaram fazer isso aí se ferraram.
O diretor sabe que droga tem que entrar na prisão, é normal. Tinha trabalho para todos os sentenciados, caso eles quisessem trabalhar, porque as empresas investiam muito dentro da casa de detenção, porque a mão de obra era barata, e oferecia muitas vagas para os sentenciados, mas a maioria deles não gostavam de trabalhar, se envolvia principalmente em fabricação de bebidas alcoólicas ou venda de drogas, ou se ocupava jogando bola o dia inteiro, e além de ter o típico vagabundo que jamais gostaria de fazer alguma coisa. O pavilhão 9 era aquele pavilhão, como que se diz, de réu primário, né? Eles dão o nome por bag, que quer dizer, o cara não pensa muito para fazer, entendeu? E o que prevalece é a dignidade moral. E isso no pavilhão 9 a pessoa tinha que ter. E quando ela não tinha, ela não podia nem ali permanecer. Mas era um lugar onde que você dormia hoje e não sabia se você levantava amanhã, né? Se morresse, era problema de quem morreu, né? Problema da cabeça. Foi preso, tinha que acontecer alguma coisa. Ou saía vivo, ou saía no caixão. Era a regra do Carandiru. Sabe o que acontece? Qualquer coisa era muita coisa. No lugar onde privam-se 2.000 homens, por exemplo, como o pavilhão 9 chegou a ter, a coisa era muito sinistra, né? Muito sinistra. Muita coisa que um pedaço de um pão, às vezes, que o cara comeu um pão a mais, ele podia morrer por causa disso. Às vezes o camarada lá falou, o cara matou o outro lá que eu já vi, porque o cara comeu o pão dele, porque cada detento tinha uma quantia de pão. Então você tinha, se fosse 2 pão para você, 2 pão para você. 2 pão para o outro, 2 pão. Eu não podia comer o seu pão. Aí o cara foi lá e matou o outro, mas porque comeu o pão do outro? Não. Porque estava tirando ele, todo dia estava comendo o pão dele, estava tirando a pessoa dele, né? Estava desrespeitando ele, né? Então ele teve que tomar essa atitude. Essas mortes aí, vamos dizer assim, elas estavam até dentro de um parâmetro. Não aceitável nem recomendável, mas que, por ter uma população de 7 a 8 mil homens, estava dentro da letalidade, né? Dentro daquilo que é natural nas prisões do mundo. Todos os dias morriam presos, matados, de faca, enforcado, na ducha, no castigo, na Rua 10, na galeria. A questão do comportamento influenciava muito também. Às vezes o cara saía de bermuda, às vezes na hora que estava servindo a comida, já era motivo para o cara morrer. Era uma falta grave. O cara ir no banheiro enquanto as pessoas estavam comendo, ele estava sujeito a morrer por causa disso. Quando os presos iam matar outros presos, eles fechavam as 2 gaiolas, que tinha 2 gaiolas que davam um acesso ao lado direito e ao lado esquerdo. Então fechava aquelas 2 gaiolas, não tinha como presos saírem, né? E eu percebia quando ia morrer gente, porque os faxinas do 2º andar já colocavam aqueles monte de tambor e enchia de água que após a morte eles jogavam aquelas águas para limpar o sangue, né? Então eu já ficava na expectativa, já ficava atento e sabia que alguém iria morrer naquele dia. Mas todos os dias morriam presos dentro do sistema carcerário. Tinha que acontecer aquilo porque aquilo era casa de detenção, né? E para ser casa de detenção tinha que ir para a Rua 10. E na Rua 10 era o ponto final da história, né? Dali era pavilhão de segurança máxima, quando o cara regava no meio da briga, ou então quando o cara ia realmente pro caixão, né? Aí o outro se premiava, levando a cabeça, alguns cortando, querendo tirar até o coração. E isso é que fazia a casa de detenção e o pavilhão 9 ser o pavilhão 9, e por isso que era o maior presídio da América Latina, né? Justamente por devido a essas histórias. Que era coisa que eu acho que não vai acontecer em nenhum outro presídio. As histórias e o que já aconteceu dentro da casa de detenção. Na segunda-feira no Carandiru era chamada segunda sem lei. Por quê? Porque a visita era sábado e domingo
Então vinha o dinheiro, o cigarro, para você pagar suas dívidas, para você comprar suas coisas. Então na segunda-feira os presos tinham acerto de conta, quem deve paga. Não acertou, segunda-feira você vai ter que conversar, né, meu? Explicar o porquê. Porque é muito primário, e os primários faziam dívida contando com a visita, com a mãe, né? Vai até onde o seu pé alcança. O outro ditado que tinha é que você vale o que você pesava, né? Você vale aquilo que você é. Você tem uma caixinha de fósforo, você vale a caixinha de fósforo. Você tem um maço de cigarro, você vale aquele maço de cigarro. Esse era o ditado popular. Então, isso para um bom entendedor era letra, né? Letra quer dizer, era um toque que o cara já estava dando no cara, ó. Não faz dívida aqui contando com sua visita, não. Às vezes preso levava a própria mãe, irmã, às vezes mulher, né? E vendia elas no valor da dívida. Para fazer relações sexuais com outros presos para poder quitar sua dívida. Mas na verdade nunca pagava a dívida, né? Que uma pessoa que expõe sua irmã, sua mãe ou sua mulher a uma situação dessa, ele nunca vai conseguir sanar a dívida que ele deve porque acabava complicando mais ainda a situação da pessoa. Quando seu marido fica loucão querendo umas paradinhas, sou eu que vendo pra ele. Bom, geralmente essa dívida era cobrada dentro da própria cela onde o preso que estava devendo morava, né? Se poder de novo, eu te mato, sua vadia. Houve vários casos disso aí, mas a grande maioria desses casos era oculto, né? Não se deixava a população tomar conhecimento. Não era uma coisa normal isso. Isso nunca foi normal. Cansei de presenciar pessoas, senhoras, moças saírem do presídio chorando, uma vez que a gente entende, não dito por elas, porque procuravam omitir, que acabavam sendo submetidas a sexo com outro preso lá da unidade, lá, né, para pagamento de dívida. Nessa época, já havia as facções que disputavam o poder e o tráfico de drogas no Pavilhão 9. Os caras estavam abusando um pouco das normas, como que era a casa de detenção, só que os caras eram uns caras de apetite, entendeu? Tipo assim, tivesse que matar, os caras matavam mesmo e pronto, acabou, entendeu? Os caras tinham muita faca e os caras tinham uma facção mais ou menos assim de uns 300 caras. E aquelas normas que tinha antigamente de se respeitar zona com zona, começou a banir um pouco, entendeu? Começou a ter aquele pelotão de gente, entendeu? De 300, 200. E aí isso causava um transtorno bem grande na cadeia. E aí eles já tinham confrontado esse pessoal aí do segundo andar, entendeu? Então tava um negócio meio... um conflito meio... um clima meio no ar, tá? Dos caras do segundo andar com os caras do terceiro andar, entendeu? E nós, que é do quinto andar, nós só tava vendo, assistindo, né? Quem mais prevalecia. Então, esse pessoal do terceiro andar aí, os caras era problemático. Uma tentativa de fuga, onde os presos do pavilhão 8 invadiram a copa da diretoria do pavilhão 2, balearam o funcionário Wilton Adão, o Santiago Fernandes e o Eupídio. Os três acabaram falecendo, tá? Mortos, na verdade, com arma de fogo, pelos presos que estavam na tentativa de fuga. Todas as vezes que nós fazíamos as blitz, a gente sairia com 300, 400 ou até mais armas brancas. E durante várias vezes também a gente chegou a aprender revólveres, como a apreensão de 8 armas de uma vez só, a apreensão daquela arma dentro de uma bíblia e algumas situações que a gente se deparou com um revólver em poder dos sentenciados. Posso afirmar que eu já fiz várias apreensões, né? Outros colegas também fizeram várias apreensões de arma de fogo no interior da unidade, quer seja no pavilhão 9, pavilhão 8, 7, 2, em outros pavilhões. Inclusive, não me recordo a data, houve inclusive uma tentativa no pavilhão 9 de alguns sentenciados armados com arma de fogo, tentaram se evadir na unidade, tentando pular a muralha, inclusive usando um explosivo para explodir a muralha, e nessa oportunidade a gente conseguiu contê-los com o apoio do policial militar da muralha. Dificilmente uma arma de fogo foi encontrada dentro de uma cela ou nos corredores. Porque eles escondendo na área externa, no campo de futebol, na quadra ou na caixa da água,
seria mais difícil da gente localizar quem é o proprietário daquelas armas. Então, geralmente, as armas de fogo eram encontradas na parte externa dos pavilhões. Não sei por qual motivo, mas num determinado período encontrávamos mais armas dentro do presídio. Por denúncias, então a gente ia vasculhando a denúncia, trabalhando a denúncia e encontrávamos realmente as armas que eram denunciadas. Sexta-feira, 2 de outubro de 1992. Cheguei pela manhã, foi feita a contagem, como um dia normal. A partir do momento que se começa a liberar o banho de sol, é que a gente começa a sentir o clima. Murmurinhos, você sente que entre os presos há uma movimentação diferente. Já existia do começo da semana até esse dia tal, uma briga entre eles lá. Já não existia controle durante a semana toda. Aquilo estava por horas e minutos para acontecer. Tá? O Moacir estava almoçando junto comigo. Quando começou, que o HT chamou, e aí então todos nós levantamos da copa da diretoria com o doutor Pedrosa e começamos a andar no presídio para saber o que é que estava acontecendo até chegarmos lá na porta do pavilhão 9. Estava tendo um jogo no campo do pavilhão 9. Eu estava no andar. Nessa nós estamos descendo, é a hora de recolher o campo, futebol, sol. Acabou o sol, o carcereiro avisa, todos os presos têm que subirem para as suas respectivas celas. Quando nós ouvimos falar que no andar estava tendo uma rivalidade de 2 detentos por devido dívida de droga entre o Barba e o Coelho. E aí, logo que nós estávamos subindo o andar, já vimos aquele tumulto de pessoas, né? Andando para lá e para cá. Eu trabalhava no pavilhão 8 e começou aquela gritaria do pavilhão 9 e aí nós tomamos a decisão de ir lá falar com eles. Porque quando tinha alguma briga no nosso pavilhão, assim, no pavilhão, e o funcionário é conhecido, a gente sempre subia e conversava com eles. Vamos parar com isso aí, vamos parar, vamos deixar disso. E muitos se apresentavam, paravam a briga, tudo, nós fizemos isso, fomos conversar no 9. Aí o pessoal tratou a gente, tinha muito preso, todos presos no 9, todos soltos. E aí falou que era uma coisa de malandro. Malandro ia resolver. Coisa de homem, de malandro, eles iam resolver. Só que eles estavam tudo encapuçados, armados, entendeu? E os caras do segundo andar já estavam com a gaiola deles fechada. Eles estavam lá dentro, só que eles estavam com faca tentando estourar o cadeado para haver o confronto ali. E só que o doutor Moacir, ele falava para os caras, falava, vamos subir, amanhã é outro dia. E aí foi justamente quando uma dessas, não posso dizer facção, mas um desses grupos, um desses indivíduos começaram a aglomerar na carceragem. E aí eu creio que talvez os agentes penitenciários ficou com medo por devido ao tumulto de pessoa que era, aproximadamente quase umas 120 pessoas, eles evadiram o pavilhão. Então eu falei pro doutor Moacir e falei pro Fidelis. Falei, vamos sair fora, porque eles estouraram até eles vêm vindo por baixo. E nós vamos ficar no meio. E eu vou sair fora. Eu fui delas, eu vou sair fora. E saí. Logo em seguida, o Fidelis veio atrás de mim. Fechamos o portão. Aí que fechou o portão, aí chegou o diretor-geral. Aí ele olhou, o problema já estava lá dentro, ele já estava gritaria lá dentro, jogando pau, banco, o negócio ficou lá dentro, o problema deles lá dentro. O doutor Pedrosa chegou lá, olhou no visor do portão e viu que estavam pondo fogo na chefia e já estava tendo confronto entre eles lá dentro. Ele virou as costas, só perguntou para o João Almir se os funcionários estavam tudo lá de fora. O João Almir falou, não, está tudo aqui fora. Ele falou, então, o secretário adjunto, disse que sabe muito, que conhece muito, então agora ele vai resolver isso aí. Sim. Foi o que ele falou ali na hora. Aí saíram dali, ele chamou o secretário logo imediatamente chegou, eles foram lá, olharam também pela janela, de longe também, olharam, viraram as costas, aí chamaram o pelotão de choque.
Diante dessa situação, o diretor Pedrosa solicita a presença do coronel Ubiratã, que era responsável pelo policiamento metropolitano. Chegando na casa de detenção, percebe a gravidade da situação e determina a presença de todos os batalhões de choque. Eu estava pelo quartel, logo cedo, e fui informado de que o Carandiru havia virado. Uma gíria usada na época, que significava que estava em rebelião. Naquela ocasião, a tropa matutina já estava nas ruas e eu, com a tropa vespertina, ficamos aguardando algumas notícias. Isso era por volta das 11 horas da manhã. E havíamos acabado de fazer educação física, e quando estávamos acabando de tomar banho, para recebermos instruções de onde seria feito o nosso policiamento, foi solicitado que o pelotão entrasse em forma rapidamente. E assim foi feito. E através do nosso comandante de companhia, ficamos sabendo que naquela tarde de 2 de outubro de 1992, estava ocorrendo uma rebelião no pavilhão 9 do Carandiru. Às 14 horas veio a notícia do Copom dizendo que era para a companhia se apresentar ao coronel Ubiratã, que já estava no local. Aí resolvi ir também, apesar da minha função ser administrativa, eu resolvi ir ao local acompanhando a minha companhia. Chegamos lá, dispus as viaturas alinhadas na Avenida de Fronte e me apresentei ao coronel Ubiratã. Comigo estavam alguns oficiais. Naquela ocasião, o coronel Ubiratã determinou que eu permanecesse na sala junto ao diretor, onde os oficiais da área de choque estavam chegando. Na sala do diretor estava o diretor Pedrosa, o coronel Faroro, o coronel Nacarrada e vários outros da área de choque. Já havia tropa de choque no local, os batalhões de choque, o 2º batalhão de choque, o 3º batalhão de choque, na época o GPOI com o COI e o GAT. Nessa sala já se encontravam os oficiais e permanecemos aguardando ordem ali naquela sala. Até por volta das 16 horas, quando um grupo de juízes chegou e, em contato com o coronel Ubiratã, foi alinhado um plano de invasão. Haja vista as notícias de que já haviam muitos mortos lá dentro, numa briga enorme entre eles e que havia a notícia de uma fuga em massa. Houve várias tratativas, eu pude acompanhar pessoalmente a direção, os homens da direção da cadeia, informando qual era a situação. Senhores, o chefe de disciplina acabou de tentar uma negociação com eles, mas infelizmente ele fracassou. Que estavam rebelados em razão do controle do tráfico de drogas na cadeia, que já havia mortes entre eles, que eles teriam tomado totalmente o pavilhão, não havia mais controle por parte dos integrantes da administração da cadeia. Não existe um comando, não existe um pedido, não existe nenhuma solicitação. Eles simplesmente querem vir para a rua. Coronel, são 2.300 nesse pavilhão e eles já estão se matando entre si. Realmente não tinha condições de conversa. E a grande preocupação que eu sabia, que eu me entendi no nível que estava no momento que era de tenente, é que uma fuga em massa ou alastrar para os outros pavilhões, principalmente que a preocupação era com o pavilhão 8, muito grande, e eles tinham uma interligação. Então, 2.000 presos rebelados, não tem grade, não tem muro, não tem nada que segure. Foi nos passados de alguns temores que eles tinham em razão à nossa entrada, em especial porque havia armas na cadeia, havia armas de fogo, havia armas brancas, que os presos nos atacariam com fogo, nos atacariam com sangue, inclusive isso foi falado muito, isso foi muito incisivo por parte da diretoria da cadeia, que havia vários presos infectados pela AIDS. Naquela época ainda havia vários tabus a respeito dessa doença, que é muito grave. O clima estava tenso. Já tinha fumaça, a gente ouvia tiro do lado de fora, entendeu? Então criou-se aquela expectativa grande do lado de fora também. Entendeu? O clima ficou tenso também entre nós. Por quê? A gente já tinha uma noção do que a gente ia encontrar lá dentro, por causa dos estampidos. Não tinha bomba, não tinha granada, porque a tropa de choque não tinha entrado ainda.
Conforme a determinação do coronel Biratã, eu alinhei a minha tropa como a última a ser utilizada no local. Fomos até a Divinéia, quase 600 homens, e a invasão foi determinada. Quando dá essa ordem para o policial lá, se ele não cumprir, ele recebe uma sanção que pode até perder o posto e a patente dele, por não cumprimento de ordem, e imediatamente para cadeia. Eu cheguei lá e perguntei, o que eu vim fazer aqui? Tu precisa de mim ou não precisa de mim? Comandante, você integra e entra. E nós ficaríamos como um apoio, nós seríamos a última tropa a ficarmos na retaguarda como um apoio em razão de alguma contingência, e em especial em relação a algum ataque por arma de fogo contra os policiais do choque. E é o que foi feito. Quando chegamos no portão, o portão encontrava-se trancado pelo lado de dentro, não havia como entrarmos. Foi acionado o corpo de bombeiros para que cortasse o portão, alguma coisa parecida. Nós encontrávamos no fundo, então a gente não tinha uma visão muito exata disso, do que acontecia na frente. Quando encontrávamos ali a nossa tropa estacionada, o pessoal do choque pronto para entrar, nós já escutamos alguns barulhos, né, de disparos de arma de fogo. E a tropa de CDC, de controle de distúrbios civis, ela ficou estagnada. Ela teve um pequeno avanço e ela ficou embaixo de uma marquise, sofrendo agressões de todos os tipos ali e não conseguia ter uma evolução. Sabia-se que essa não evolução deles é porque não estava preparado para atuar com armas letais. Porque tinha armas letais no local. Aguardamos uns instantes ali e o coronel Faroro mandou me chamar. O coronel informou que a tropa do GAT e a tropa do COI já haviam adentrado e que ele estava ouvindo muitos tiros e que era para eu entrar junto com o meu pessoal. Ao chegarmos no pátio e encontrar o Mascarenhas e o Salgado com a sua tropa, nós já percebemos alguns corpos amontoados. Só que não víamos como fazer o acesso para a parte de cima. Eu entrei em uma sala, tinham cerca de uns 15 detentos em oração, era uma espécie de um altar religioso ali, tipo Umbanda. Peguei um deles para ele indicar onde seria o acesso, onde a gente conseguiria subir pelas escadas. Ele indicou, estava tudo bloqueado, tinha uma grade, até para desobstruir foi muito difícil. Tinham corpos, tinha um carrinho de mão, pneus ali jogados, muita água descendo. Tiramos tudo aquilo, aquele preso retornou para o altar, lá para o cantinho dele de oração, e nós fomos desobstruindo essa escadaria e subimos. O acesso para o segundo andar, onde me cabia, também estava da mesma forma. Tivemos dificuldade de subirmos, já ouvíamos vários disparos, gritaria, presos jogando coisas em nossa direção, muita dificuldade de tirarmos porta, armário, colchão. Víamos vários corpos de presos ali, necessariamente não dava para se ter a noção de se estavam vivos ou se estavam mortos já, mas vários presos. E quando chegamos no nosso andar, fomos recebidos por disparos de arma de fogo de vários indivíduos. Nós desbordamos à esquerda do pavilhão. Onde houve o primeiro embate a tiros, ali alguns detentos caíram feridos e nós recolhemos algumas armas. Nós fomos progredindo a pé, de repente, de dentro das celas, vieram detentos para nos agredir. Ali houve uma luta corporal. Tomei uma paulada, tomei estiletada e ali caí. Fui ultrapassado, depois da gente dominar, quando fui ultrapassado pelo Madia, que teve novo embate no final do corredor, que eu não vi, não participei, só soube no inquérito. Depois nós tivemos a noção do tempo, cerca de 15 minutos, um silêncio em relação à nossa área ali. Os presos já haviam se retornado às celas. Retiramos os corpos feridos e fomos encontrando as tropas subindo. O Faroro, na carrarada, conforme a gente ia descendo as escadas, eles estavam subindo para assumir a Operação Rescaldo. Socorremos aos PS da área, socorremos os policiais ao hospital militar.
Retornei ao local, lá encontrei o Ronaldo, que havia recebido ordem para conduzir o restante da tropa para a sede do batalhão da Rota. E para lá fomos. Enquanto a Operação Rescaldo acontecia, todos os policiais de rota aguardavam determinações na sede do batalhão. A primeira ordem que veio foi do coronel Faroro, perguntando como estavam os feridos, dizendo para eu recolher todo o armamento e que seria iniciados os depoimentos para o inquérito policial militar. Ali ele me alegou que todos seriam ouvidos, a participação de cada um seria minuciosa, que todos o pessoal do primeiro de choque deveria falar a sua participação exatamente e que todos os outros batalhões fariam a mesma coisa. O que me deixou, assim, de certa forma, revoltado, é que no próprio decorrer do inquérito, e eu vim a saber agora no júri, o coronel disse totalmente o contrário para a tropa dele. Nesse momento, os comandantes do 2º e 3º de choque colocaram suas tropas em forma para dar instruções. Dizendo que era para não se preocuparem, que era para falar que não haviam atirado e que o pessoal do 1º Batalhão seguraria a ocorrência. Que história mais idiota essa, que não conseguimos combater porque não sabíamos. E houve a mesma coisa no 3º de choque, ou seja, para todos os envolvidos. Quem falasse que atiraria seria indiciado. E quem falasse que não atiraria não seria indiciado. Houve circunstâncias a serem apuradas que não foram apuradas, com mortes muito além do nosso horário de saída. E esses PMs que participaram nem foram ouvidos. Uma das coisas que me deixou muito, assim, desmotivado até, é que com a gente, no julgamento, soubemos de fatos que jamais acreditávamos que poderia acontecer. Uma delas foi a participação de 2 oficiais, um deles esposo de uma promotora, que agiu da mesma forma que a gente, foi denunciado da mesma forma, e o grupo de promotores pediu sua liberdade, ou melhor, pediu sua inocência, e nós continuamos. Ou seja, quem era da Rota permaneceu. Esses 2 oficiais não eram da Rota, eram do 3º de choque. O perito chegou por volta das 21 horas e participou de uma reunião com o diretor Ismael Pedrosa, juízes e oficiais da Polícia Militar. E ali eu me inteirei mais ou menos do que estava se passando. E aí que nós começamos a dar os primeiros passos para poder fazer alguma coisa, porque a ordem era que não podia entrar perícia, não tinha condição, mas eu fiz questão de, uma vez estando lá, levantar o que fosse possível, nem que fosse uma foto que eu pegasse lá de dentro, eu já estaria satisfeito. Não havia condição de fazer nada mais nesse dia. Bom, não foi possível na segunda, foi na terça, só depois de quase uma semana, um pouco mais, eu me recordo bem agora, foi possível voltar. Aí, lógico, já estava tudo limpo. Já na madrugada de sexta para sábado, deu-se início à limpeza do pavilhão, a higienização com água sanitária e diversos produtos para que fosse dado visita no sábado e domingo. As visitas lá ocorriam de sábado e domingo. Não lembro com muita certeza se nós tivemos visita no pavilhão 9 no sábado ou não, mas que no domingo teve com certeza. Após o término do ocorrido na casa de detenção, a rotina no Carandiru voltou ao normal. O caso teve grande repercussão mundial, pois a ação da polícia foi muito questionada pela mídia. A minha polícia não se omitia, e policial não pode se omitir. Se você já tem uma briga entre quadrilhas com 9 mortos lá dentro, a polícia não pode ficar de forma nenhuma assistindo isso passivamente. Ela tem que agir, é obrigação legal. Esse fato também trouxe muitas mudanças no sistema penitenciário. Após o episódio do Carandiru, eu fui convidado pelo governador Luiz Antônio Fleury Filho para instalar a Secretaria de Administração Penitenciária. Ela foi criada 2 meses e meio após o Carandiru
e eu fui exercer as funções de secretário adjunto. Depois do Carandiru, as próprias autoridades passaram a dar mais atenção ao sistema penitenciário, com relação a recursos financeiros, com relação à construção de presídio, com relação ao semiaberto, com relação à melhora da saúde do preso. Você pode ver que há muitos anos não se tem mais notícia de resgate de preso, que simulava ficar doente, ia para o pronto-socorro do Mandaqui e nesse interregno ele era resgatado, ou não dentro do hospital, porque nós conseguimos reverter esse quadro. Isso tudo foi um avanço muito grande do sistema penitenciário ao longo dos anos depois do episódio Carandiru. Ali foi um divisor de águas para o Estado dar uma atenção maior ao sistema penitenciário. Após esse episódio do Carandiru, os policiais que lá atuaram foram duramente perseguidos. Em relação à repercussão na vida profissional da gente após o Carandiru, o fato se deu em outubro, até março de 1993, maio, quando eu fui transferido, todos os oficiais da rota foram transferidos, como se nós fôssemos pessoas de outro planeta, fôssemos Satanás, sei lá o quê. Né? Nós entramos lá porque nos foi determinado e cumprimos com o nosso dever. Eu salvei vidas de policiais, eu saí de lá vivo e salvamos vida de presos também. Nós não deixamos que presos matassem mais presos. Nós salvaguardamos a sociedade. Nós não deixamos que 5, 6, 8 mil presos que se encontravam no Carandiru saíssem para as ruas, desabalar da carreira, como seria o que aconteceria se lá nós não entrássemos. Além do impacto psicológico que a tropa sofreu, a partir do momento que começou a ser acusada, a tropa de rota, nós passamos a ser perseguidos veladamente também. Mandaram um comandante para a rota lá, que era para acabar com a rota, era para deixar a tropa, o moral da tropa a zero. Houve a ordem que a rota só faria bloqueio em avenidas, fugindo então da filosofia de policiamento e servir a população, havendo também uma ordem que a rota não mais atuaria em qualquer estabelecimento prisional no caso de qualquer rebelião. Com o passar do tempo, muita coisa de ruim foi acontecendo. A primeira delas, que o Tribunal de Justiça Militar, ao invés de julgar o caso no seu prazo normal, não quis julgar. Devolveu ao Tribunal de Justiça, solicitando que o governador e as autoridades outras que lá compareceram, os 3 juízes, o próprio secretário de Segurança, que eles fossem também indiciados no caso, porque a gravidade era muito grande. Isso subiu para o Tribunal de Justiça, permaneceu 8 anos para despacho. No despacho não houve o indiciamento deles e nós prosseguimos no indiciamento. E fomos denunciados. Na denúncia, nenhum advogado se propôs a nos defender, apesar de terem recebido, pelo que eu soube, da Caixa Beneficente, 10 advogados. E aí houve o concurso da doutora Ieda, que nos acompanhou até esse momento. Eu achei interessante e comecei a trabalhar pela Cabos e Soldados nesse processo. Isso mais ou menos em 96, 97. O processo já tinha sofrido a modificação da lei de tirar da auditoria militar, do julgamento pelo Tribunal de Justiça Militar os crimes dolosos contra a vida, que eram os homicídios. E esse processo veio, então, para a 2ª Vara do Júri, Fórum de Santana. Como era um processo muito complexo, muito detalhado, o que a gente fez? Eu comecei a me inteirar do processo para poder assessorá-los melhor. A partir daí, a gente começou a trabalhar em cima do processo. Fomos intimados para apresentar os memoriais, né, ou seja, a defesa final do processo. Aconteceu uma pronúncia pelo Dr. Nilson Xavier. Ele havia, nessa época, já retirado as lesões corporais da sentença de pronúncia, dizendo que isso seria pelo juizado de pequenas causas, porque eram lesões leves. Foi para o tribunal, voltou, determinando que ele incluísse esses policiais. Aí
houve uma nova sentença de pronúncia. Recorremos novamente. No interregno do julgamento do recurso, sobreveio a decisão do coronel Ubiratã, absolvendo. Então, eles absolveram pela excludente do crime, que é o estrito cumprimento do dever legal. E absolveram com uma eximente de culpa, que é inexigibilidade de outra conduta. Não seria possível outra conduta. E mais, negaram o dolo. Negando o dolo, acaba o julgamento. Está absolvido. A juíza cometeu um erro, ignorou esses 3 fatos e perguntou aos jurados se tinha havido excesso. Reconhecimento do excesso, que até eu reconheci, que pode ter havido por parte de um ou de outro um excesso, o reconhecimento do excesso derruba tudo o que era votado já pela absolvição. Mas não podia votar o excesso. Por quê? Se houve estrito cumprimento do dever legal, se foi estrito cumprimento, não pode ter excesso. Se tem excesso, não é estrito cumprimento. Se tem estrito cumprimento, não tem excesso. Se era inexigível outra conduta, os policiais agiram como tinham que agir, e foi reconhecido isso, não se pode exigir outra conduta, se eles reconhecem que não podia se exigir outra conduta. Então não pode ter excesso. Se a conduta exigível era aquela, não tem excesso. Se tem excesso, teria uma outra conduta que teria que ser praticada e não foi. Então era uma contradição absurda. Não é? Por isso que quando eu fui para o tribunal, e o tribunal não era um corpo de jurados extenuado com 12 dias de julgamento, e que não sabia nem mais o que estava acontecendo, eles votaram aquele excesso com base até no que eu falei. Pode ter tido um excesso, de um ou de outro. E eles não imaginavam que, ao votar o excesso, arrebentavam a absolvição que eles já tinham dado quando reconheceram o estrito cumprimento do dever legal, a ausência de dolo e a inexigibilidade de outra conduta. Cheguei no tribunal, fiz a mesma coisa, mostrei a prova e as teses eram entendidas com muito mais facilidade, né? E o tribunal simplesmente absolveu, como era, evidentemente, de se esperar. Pois bem, então aí eu entrei com um processo, com uma petição, na verdade, pedindo efetivamente que fosse estendido esses efeitos dessa decisão para os demais réus, porque se ele estava no estrito cumprimento do dever legal, os réus também estavam. Os policiais militares de patente inferior a dele também estavam, já que eram comandados por ele. Esse recurso não foi bem sucedido. Entrei com recurso especial e recurso extraordinário e não foi admitido. Então, eu entrei com um habeas corpus. Até hoje, esse habeas corpus não foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Daí, houve diversas modificações de ministros julgando esse habeas corpus. E o processo daqui, de primeira instância, andou, depois de vários anos, e se consumou com os julgamentos que a gente viu, que a mídia explorou tanto. 2 dias antes do julgamento, os oficiais da área de choque foram transferidos para setores administrativos. É um casuísmo absolutamente incompreensível, né? Fruto de um pensamento tacanho, arcaico, ridículo. Não era um comando à altura das tradições da Polícia Militar, porque não tem sentido transferir oficiais que tanto deram de si pela corporação, simplesmente porque iam ser submetidos a um julgamento pelo Tribunal do Júri, de fatos ocorridos há mais de 20 anos. Eu qualifico isso de uma atitude covarde de quem determinou a transferência desses oficiais. Quem perde com isso é a população. Quem perde com isso é a própria Polícia Militar. Quer dizer, o Estado reconhece os méritos desses
policiais militares e, no entanto, simplesmente porque está às vésperas de um julgamento e com medo da opinião pública, de uma forma covarde, de uma forma absolutamente pequena, desprezível, acaba transferindo esses homens, inclusive desarticulando a própria rota, que tinha lá grandes valores que foram colocados ao largo da corporação por causa de um simples julgamento, quando todos nós sabemos que esse julgamento já é direcionado pela imprensa, pela opinião pública, por aqueles que fazem dos direitos humanos, entre aspas, né, a bandeira maior para se divulgar perante a mídia. Mais de 20 anos após o fato, o julgamento dos policiais de rota, que atuaram no segundo andar. O momento da escolha de jurados é um momento interessante, é um momento importante, muito importante, porque serão ali 7 pessoas que vão julgar o homicídio. No caso Carandiru, os homicídios. A nossa lei processual, ela fala de pessoas leigas, ou seja, as pessoas que são chamadas a compor o júri e, ao final, o conselho de sentença, que são pessoas de diversas classes sociais, de diversas profissões, no entanto, não profissionais do direito. Esse corpo de jurados, no caso do Carandiru, naquele momento inicial, ele foi composto por pessoas jovens, entre 25 e 35 anos. O que eu penso em relação a isso? O que eu identifico por conta desse fato? Um problema, dentre outros, mas um que me chama a atenção. Pessoas jovens, não têm um retrospecto sociopolítico da história brasileira, da sociedade brasileira, particularmente no tocante a questões como a segurança pública, que é um fato importante. Isto pode, sim, ter gerado dificuldades maiores para a defesa. Quando se fala em 1992, casa de detenção, o que muitas pessoas e muitos jurados lembraram era o Parque da Juventude, que eles conhecem de hoje. Sequer da implosão daquela casa de detenção. Então, poucos são os profissionais que tiveram e que têm hoje a lembrança do que era a casa de detenção. Eu posso dizer porque eu estive lá dentro. Eu conheci aquele lado de dentro da casa de detenção. O problema fundamental desse processo é que eu não tenho prova de autoria. Como é que se estabelece a autoria dentro de um processo criminal? Eu digo, eu atirei, eu apresento minha arma e existem dentro daqueles corpos projéteis de arma de fogo e nós vamos fazer o confronto balístico, ver se aquele projétil saiu daquela arminha. E isso é um princípio basilar de direito. Não basta eu dizer eu atirei, eu preciso saber se eu atingi o alvo. Porque se eu atirei para o alto só para dizer, para dar um aviso, e não atingiu a pessoa, eu não posso falar em homicídio. Isso é a noção básica de direito processual penal. A perícia nesse processo foi pedida lá atrás. Foram entregues todas as armas da Polícia Militar, prontinhas para ser submetida à perícia. E desde lá, em 96, quando mudou para a Justiça Comum, a defesa insiste e a defesa bate de que tem que ter um confronto balístico. Lá em 92, o Instituto de Criminalística fala o seguinte: nós não temos condições de fazer esses exames. Demandaria muito tempo, nós não temos pessoal, demoraria pelo menos 20 anos. Se eles tivessem começado lá, já tinham terminado hoje. Doutor Negrini, o senhor poderia me dizer por que é que o Instituto de Criminalística não realizou a perícia das armas durante todos estes anos? Isso é um problema que é de ampla discussão.
eu poderia dizer o seguinte: na ocasião, o Laboratório de Balística de Criminalística tinha um número reduzido de funcionários e 2 microscópios comparadores apenas para poder identificar as armas que efetuaram os disparos que levaram às mortes dos presos. Mas a dificuldade é que foram apresentadas pela Polícia Militar mais de 200 armas, se não me engano, entre revólveres, metralhadoras, pistolas, e dos corpos, pelos médicos legistas, foram retirados quase 400 projéteis, ou mais de 400 projéteis. Então, o confronto teria que se dar entre essas 200 armas e esses 400 projéteis. Se cada confronto demora de 2 a 3 horas para ser feito, um cálculo prévio que fizeram, que isso poderia levar mais de 60 anos ou 70 anos para terminar. Isso não me parece razoável, porque, tendo sido recolhidos os projéteis das vítimas, eles poderiam ser agrupados por calibre, né? Por tipo de arma, e a gente teria grupos de projéteis que poderiam ser comparados aí àquelas armas que têm compatibilidade de calibre. Isso não me parece ser um número absurdo. São 78 policiais, 111 vítimas. No máximo, nós teríamos 78 armas diferentes, que elas poderiam ser detectadas dentro desse universo das 111 vítimas, sem nenhum problema, me parece. Claro, é um trabalho para se fazer rapidamente? Não. Mas anos, eu acho que é um pouco demais. Muitos anos, eu acho que é um exagero. Quando foi para designar esse julgamento, o juiz da época era o Dr. Marzagão. Pediu para que se apresentassem os projéteis e levasse para o Instituto de Criminalística para ver se seria possível a comparação com as armas. Os projéteis sumiram. E o Dr. Marzagão determinou que fosse instaurado inquérito policial para que se investigasse como é que projéteis que saíram de corpos no IML passaram pela cadeia de custódia, que a gente chama, e foram que deveriam estar nas mãos de um perito e que foram armazenados em um depósito do fórum. Como é que eles desaparecem? As armas estavam lá. Os projéteis só não apareceram. E isso não foi investigado até hoje. Outro ponto de discussão no julgamento foi a forma que o perito encontrou para determinar o local exato da morte de cada detento. Pois quando chegou no pavilhão 9, a maioria dos corpos estavam no mesmo pavimento e 9 deles já tinham sido removidos para o IML. O senhor pode afiançar que os 73 detentos foram mortos no segundo andar? O problema encontrado ali não é possível que tecnicamente a gente consiga explicar. O que aconteceu foi o seguinte: eles resolveram, claro que foi uma ordem que eles receberam, traz todos os mortos, põe aqui no primeiro momento, daqui vamos mandar direto para o IML para não haver condição da perícia fotografar os cadáveres aqui. Mas não deu tempo, eu cheguei antes deles levarem. Foi o pessoal do rescaldo, comandado pelo Coronel Faroro, né? Ele que tomou essa decisão. Mas talvez o maior prejuízo para a perícia seja não ter sido os cadáveres terem sido deixados no local onde foram mortos. Porque aí seria possível a gente identificar local com número de mortes, com um grupo de policiais que atuou. Juntando todos os corpos lá embaixo, nós ficamos refém das informações fornecidas pelos detentos e pelos próprios funcionários da detenção. Registrar essa perícia com base em informações colhidas na oitiva de presos, isso não é um trabalho técnico, não é um trabalho investigatório que cabe ao perito realizar. Portanto, esta é uma grande falha desta perícia.
O próprio Dr. Negrini diz que não tem como afiançar que essas pessoas foram mortas naquele andar. O que se tinha é uma estatística muito pobre, uma estatística muito básica, que eram fichinhas que diziam, olha, fulano mora no X tal. E foi com essa fichinha que fizeram, olha, fulano que morreu morava no 2º andar. Fulano que morreu morava no 2º andar. Mediante a contagem, disseram, olha, no 2º andar foram mortas tantas pessoas. 73 pessoas. É um absurdo. Dificilmente seria possível identificar o preso de qual andar era, e na condição do momento daquela operação, daquela rebelião. Então não sabíamos dizer, ninguém poderia afirmar ou dizer se o preso do 2º estava no 3º, se o cara do 4º estava no 2º, e aonde morreu e de que forma morreu. O pavilhão estava todo aberto, não era hora de tranca, na verdade. Os presos estavam todos soltos. Não dava para identificar quem era quem naquele momento. Estabelecer uma correlação exata entre o número de mortos e cada andar do complexo ali é praticamente impossível, porque os corpos foram removidos e acumulados em um andar só. Então, não se pode estabelecer essa correlação, porque só os vestígios de projéteis na parede, por exemplo, não permitiria que se soubesse quantos números de mortos tem em cada andar. Até porque o número de projéteis na parede, os vestígios, são os projéteis que talvez, quase certamente, não atingiram vítimas, né? Então, essa correlação não pode ser feita. Além disso, além da violação relacionada com a modificação da posição dos cadáveres, houve também uma limpeza total tanto dos projéteis quanto dos estojos. Então, praticamente sobrou muito pouca coisa para que a perícia pudesse determinar número de mortos por andar. E isso teve uma consequência aparentemente direta na dosimetria, por exemplo, das penas, né? Porque se houve mais mortes, certamente isso influenciou na gravidade do crime e na severidade da pena, né? Então, é um pouco estranho que isso tenha vindo à baila depois, né, durante o julgamento, e que se tenha estabelecido tal relação, até porque ela não existe no laudo pericial, sendo que, pelo que se sabe, o próprio perito que fez o laudo pericial, responsável por esse laudo, depois, em juízo, mudou ou acrescentou dados que ele não tinha consignado aqui. E isso não é muito comum, quer dizer, o perito deixa consignado no seu laudo escrito tudo aquilo que ele observa. Ele não pode depois se lembrar de alguma coisa e falar, não, me lembrei de algo. Não, isso não existe. Como foi o último homem de rota que saiu do 2º andar do 3º pavimento, 3 dias depois, 4 dias depois, eu não vou lembrar o espaço temporal, apareceu uma foto de um mar de cadáveres. Me imputava aquilo. Eu não vi aquilo. Aquilo não condiz com a realidade de quem saiu de dentro naquele momento. Muito pelo contrário, não tinha nada nem semelhante com aquilo lá. Então vamos fazer uma mera pergunta. Como aconteceu aquilo? Quem tem que investigar, que eu investigue, que não é o meu caso. O meu caso está solucionado, porque eu fui lá, entrei, vou repetir inúmeras vezes. Só não fiz aquilo. Não fiz e os homens que estavam comigo não fizeram, que estavam comigo todo o tempo. Uma das coisas mais difíceis para nós da rota é explicarmos 73 mortes que nós fomos denunciados. Nós não temos como explicar essas 73 mortes. Nós conseguimos contar a história de 8 a 10 presos que entraram em confronto conosco,
foram alvejados, nos esfaquearam e nós os socorremos para o PS Santana. Eu tenho entradas no hospital militar, horário de entrada. Eu tenho quem eu socorri ao PS de Santana. Está tudo nos autos. Nós conseguiríamos contar a história dos exatos locais desses confrontos, com preservação do local, com a localização de disparos de arma realizados por nós e até pelos presos, tá? Independente daquela confusão toda, da localização das armas, onde elas foram localizadas, onde os presos foram localizados, os detentos já alvejados. Mas isso nós conseguimos. Agora, as 73 mortes que nos foram imputadas inicialmente e depois, durante o julgamento, nós recebemos um prêmio de consolação de tirarem 21 que teriam sido presos, baleados no outro lado onde nós não entramos. Nós não temos como contar essa história. São tantas coisas. Confirmado, todo mundo viu isso, então é uma coisa de domínio público, que os presos se mataram entre eles. Desde que começou até o dia que foi julgado. Quantos presos se mataram entre eles? Quantos presos se mataram entre eles? Nunca. O número 111 é o total de mortes. E que imputam coisas que a gente nem sabe concretamente se houve exatamente o número correto do confronto antes da polícia chegar. Vários anos após ter acontecido o fato, nós fomos chamados novamente para depor. Então nós viemos até o fórum do Jabaquara, na rua Afonso Celso, e daí nós fomos reoitivados do caso. E por que reoitivar só o andar? Porque é o seguinte, acharam mais um preso não, mais um morto, e não sabiam onde colocava. Então, nosso andar era 72, não sabiam, colocaram mais um, ficou 73. Então, tinha que reoitivar todo mundo com o número de mortos 73 em vez de 72. Então, até isso aconteceu. Eles tinham um número que perderam, então colocou no andar, mas já estava bastante no andar, fica mais um. Até isso aconteceu. E em nenhum momento foi citado. Nenhum momento. Quando era conveniente, ele está. Quando não era conveniente no Estado. E os depoimentos eram só de um lado. Só que do lado que tinha relevância, me deu mais uma vez a certeza, a tranquilidade que não fomos nós. As imagens e relatos dos detentos mostram que mais de 400 policiais entraram no Carandiru. Porém, apenas 78 policiais foram julgados. Bom, ao término da rebelião, quando já estava saindo o batalhão da Rota, juntamente com outros batalhões, né? E estávamos, inclusive, socorrendo alguns sentenciados, alguns policiais que estavam feridos, tá? E logo em seguida adentrou ao pavilhão outro batalhão, procurei saber do que se tratava, eles informaram que era rescaldo, e quando eles estavam entrando, pude ouvir várias rajadas de metralhadora, tiros e tal, bomba de efeito moral. Achei até que os detentos se rebelaram novamente e tal, né? Que tinha iniciado uma nova rebelião. Entraram vários policiais, vários batalhões, várias tropas entraram no Carandiru naquela tarde. Foram mais de 400 policiais que entraram lá. Depois que nós saímos lá, todo mundo entrou lá. Todo mundo entrou lá. Eu não tinha ouvido o depoimento de um dos presos. Eu ouvi o depoimento, no nosso julgamento, eu ouvi o depoimento do preso. O preso fala assim, ó, depois que estava tudo dominado, chegou um cara lá, pela ventana, e fuzilou todo mundo. O preso fala que quando eles estavam descendo, um cara de marretava os amigos dele. Contava 1, 2 e dava uma marretada na cabeça do cara. Nós já estávamos no quartel. Os agentes penitenciários, o diretor, o doutor Pedrosa, comentavam, né, com bastante detalhes, né, a forma com que os entreveros ocorreram lá dentro da detenção, não só com o ingresso da Rota no primeiro contato, mas posteriormente, quando a tropa foi encarregada de fazer o rescaldo, havia
vários focos de resistência ainda dentro do presídio. As condições de luminosidade eram adversas e nessas condições também ocorreram troca de tiro, vários tiros foram desferidos por componentes dessa tropa que foi empregada nesse segundo momento. Esses primeiros policiais que adentraram, eles não demoraram nem 30 minutos. O que demorou horas e mais horas foi a outra remessa de policiais que entraram. Foram o Canil, a Rocan, o segundo e o terceiro de choque. Esses demoraram muito mais tempo no pavilhão 9 e tiraram muitas vidas também no pavilhão 9. Nós víamos essas pessoas transitarem, né, nas galerias, nos andares, que invadiu no segundo momento e terminaram de executar outras pessoas que estavam entre a vida e a morte. Ou melhor, dando tiro de misericórdia, né? E no terceiro momento, pessoas que estavam como nós carregando os cadáveres. E foi justamente aonde no terceiro andar que eu fui pegar aquele indivíduo e quando eu peguei ele para arrastar, eu percebi que era um indivíduo que estava ajudando nós a carregar os cadáveres. Então eles também estavam dando queima de arquivo nas pessoas que estavam carregando para hoje ou amanhã ou depois não ter pessoas relatando o que eu estou relatando aqui agora. A gente ouvia umas bombas sendo, né, detonadas e algumas rajadas de metralhadora, né, que a gente depois foi concluir que eles estavam fuzilando os presos que estavam carregando os cadáveres, né? Então, para depois não ser testemunha, não sei isso aí. Até a gente perceber que alguma coisa errada estava acontecendo e tomamos uma providência dos presos que eles levavam para fazer esse tipo de serviço lá para cima. A gente anotava o nome e daí eles viram que a gente ia correr atrás do preso de volta, né? Em 1992, o armamento e os equipamentos utilizados eram muito diferentes dos atuais. Por várias vezes quiseram colocar a similaridade de hoje a 21 anos atrás. 21 anos atrás, os equipamentos de proteção individual do policial praticamente não existiam e armas não letais também não existiam na época. Foi perguntado várias vezes, existido que parece que não quis se usar bala de borracha, arma de choque, não existia, isso são coisas recentes. Inclusive quiseram falar porque ela tirou uma bomba de gás lacrimogêneo em ambiente confinado, completamente proibida a utilização. E poderia ter causado muito mais mortes lá dentro com 2.100 presos. Cada país tem uma postura diferente. A postura brasileira, no meu entendimento, uma postura bastante razoável, super alinhada com os direitos humanos. A gente busca sempre ter o evento zero de pessoas feridas ou zero de evento morte. A gente busca isso. Só que no gerenciamento de crise, em qualquer lugar do mundo, sabe-se que aquelas pessoas que estão no centro da crise, elas já estão num risco altíssimo, eminente de morte. Elas já estão naquilo ali. Então, quando você lida com o gerenciamento de crise, a conta que você faz é quais as pessoas que já estão no centro da crise, quais as pessoas que estão à mercê dessa crise e todos aqueles que envolvem a solução da crise, que envolve policiais, que envolve jornalistas que estão presentes, envolve curiosos, envolve parentes, familiares que foram para o local da crise, acompanhar a crise. Então, se você for fazer essa conta, você vai chegar fácil a mais de 9.000 pessoas. Porque você tem lá o pavilhão que está rebelado, mas todos os outros pavilhões que ainda não estavam rebelados. Eles estão na crise. Hoje nós sabemos, é como um filme que nós já sabemos o final. Mas quem vivia aquele momento não sabia que a crise seria contida, que a crise não migraria para os outros pavilhões. Isso com certeza pesou na decisão dessas pessoas, né? Então, uma análise de um evento crítico tem que ser completo. Então, vamos agora, com tanta gente envolvida, e nós tivemos um número que percentualmente ele é aceitável. Embora seja uma conta que pareça muito cruel, ele é aceitável tendo em vista os mais de 9.000 pessoas envolvidas no evento. Pessoas que estavam sob risco, né? Risco direto ou indireto de se envolver numa crise como essa.
Comparando isso à medicina, é o que a gente sempre fala em gerenciamento de crise. O profissional de medicina, assim como o profissional de polícia, ele não domina o resultado da ação dele. Assim como o médico, nós podemos fazer tudo certo, e mesmo assim dá tudo errado. Porque você não domina o resultado, você domina o seu empenho. A gente aceita bem isso na medicina. O médico pode fazer tudo certo e mesmo assim a pessoa evoluir, a doença evoluir e a pessoa virar óbito, infelizmente. Na atividade de polícia é a mesma coisa. O policial, ele domina o empenho. O que é o empenho? É usar a técnica correta e usar a metodologia e as técnicas corretas e o equipamento que está disponível para ele, que foi o que aquelas pessoas profissionais do Carandiru fizeram. Eles usaram a metodologia da época, as técnicas da época e o equipamento que estava disponível para eles. No julgamento, muitas testemunhas foram ouvidas, inclusive ex-detentos do Carandiru que descreveram a ação policial. Quase 21 anos depois, nós fomos a julgamento. E sentado em uma semana de julgamento, eu ouvi dos presos, eu ouvi das testemunhas, sentado lá como réu, como manda, sem esconder em nenhum momento essa ação. Essa ação foi colocada no primeiro dia e 21 anos depois ela foi colocada da mesma forma. O que eu ouvi lá de toda a acusação que foi me imputada? Eu ouvi um perito falar que ele entrou à noite com uma lanterna e viu cerca de 90 corpos no primeiro andar. Eu vi o preso falar que foi metralhado por um helicóptero. Eu vi um outro preso, tá tudo gravado, tá tudo filmado, tá tudo registrado, o outro preso que acusou que foi feito corredor polonês num determinado andar e que era escolhido aleatoriamente, não, cronologicamente. 1, 2 não, o terceiro para dentro do fosso do elevador, onde ele era atirado lá de cima e morria no fosso do elevador. Eu vi o preso falar que estavam todos sentados no pátio e falava assim, quem está cansado? E daí levantava 10, levantava 15, ele falou que levantava 20, e que era a época, o preso citou isso aí, do Holocausto nazista. Eram metralhados e nunca mais foram encontrados. O que eu não vi, depois de 21 anos eu não ouvi, que no segundo andar, um preso viu que eu entrei e atirei em alguém. Eu não vi ninguém mostrar que cápsula que foi capturada da minha arma. Então, até hoje, e isso vai perdurar ainda por mais algum tempo, eu fiquei perguntando para mim se tinha 90 no primeiro andar, segundo o perito, que é o único perito que entrou, é o único que fala que é um laudo que ninguém entende. Ninguém. Há contestações inúmeras a respeito disso. Não sou eu que estou falando, tudo eu assisti lá. Ninguém apresentou a perícia a fosso do elevador nenhum. Ninguém. Ninguém apareceu com esses caras que estavam no pátio, que segundo constou pelo preso, pelo testemunho dele, a morte desses caras, na onde eles estavam. Com quem eles estavam, quem atirou neles. Do helicóptero, nunca ninguém pediu nada do helicóptero, que metralhava e, segundo o preso, matava eles por dentro das grades da janela. Eles que falaram isso. Ninguém foi lá do meu andar falar do meu andar e que viu eu matar alguém. Ao contrário, não me apresentaram perícia. Eu cheguei lá e falei, eu atirei, dei a minha arma, prestei meu depoimento, e meu depoimento foi com quem eu conversei no dia. Eu pensei que o que era importante é quem eu matei no dia, nem com quem eu conversei no dia. Eles queriam saber se eu conversei com o coronel, com o general, com o marechal. Eu ouvi, todo mundo foi na casa de detenção. Foi o diretor, o outro diretor, falaram que juiz, que... Todo mundo foi lá. Todo mundo viu, ninguém não viu nada, ninguém não ouviu nada. Todos sentaram lá e falaram que não viu. O único que ouviu fui eu e os presos. E os presos falaram para mim que foi um helicóptero, não estava no helicóptero. Falaram que era uma ação de contra distúrbios civis e que jogavam no fosso do elevador. Eu não fiz essa ação,
porque eu não estava com equipamento de distúrbios civis. O outro falou que era no meio do pátio, eu nem no pátio fui, porque eu entrei e saí. Então, tudo ficou vago. Eles esqueceram da minha folha de elogios, eles esqueceram da minha vida. Eles queriam a minha vida? A minha vida tem que ser inteira, a do bem e a do mal. Ninguém pediu absolutamente nada, ninguém identificou nada, e foi um crime como se tivesse o domínio de fato. Todo mundo se macumunou e todo mundo matou, ao ponto de um policial que deu um tiro na ocorrência, foi imputado uma pena de 52 homicídios. Ele é o homem mais letal do mundo, que com um tiro ele mata 52 pessoas. Então, eu queria ver dentro da justiça, que sempre me permitiu, porque eu trabalhei com o braço fardado da lei. Eu ser julgado dentro da lei. Eu vi um filme que está escrito no filme, que é uma ficção, ser usado contra mim. Todo mundo toma um filme que eu nunca ouvi, nunca vi o filme, vi lá naquele dia, naquela hora, naquele momento, porque eu nunca fui procurado, nunca perguntaram a minha versão. Um filme que cavalo subindo escada, que tomando corrente de preso para pôr no bolso. Então, quer dizer, o que a pessoa fez lá, ó, o autor fez, ficção dele, realmente eu fiquei comovido, que o bandido era mocinho e eu era bandido. Porque eu entrei lá para matar os outros e o que eu não pudesse matar eu roubava. Porque me imputou como ladrão também. Eu me senti, porque eles puseram uma farda muito semelhante à minha. Durante o julgamento, foram 5 dias de verdadeiro terror, né? Nós percebíamos um ambiente absolutamente desfavorável por parte da justiça, que sentíamos uma tendência de apoiar tudo que participava, tudo que partia por parte do Ministério Público, né? E me esfaquearam. Eu efetuei o disparo. É isso. E que, por sua vez, e eu falo que de forma absolutamente ilegal, porque esse nosso julgamento nunca poderia ter acontecido, tá? Ou pelo menos não da forma que foi. Aquela conversa de que os jurados eram autores de mudanças sociais. Né? Eu já até falei, né? Eu acho como se nós efetivamente fomos o culpado de tudo aquilo, né? Como se nós não tivéssemos tirado os presos que lá não deveriam estar, como se nós não controlássemos os presos que lá estavam, né? Coisa que não era papel da Polícia Militar, muito menos papel da Rota. Né? Nós não tínhamos essa responsabilidade, não era nossa, era deles. Era do Ministério Público, do Poder Judiciário, da administração da penitenciária à época que não fez. E não faz, né? E, aliás, não faz até hoje. É muito mais fácil ficar no ar-condicionado, no carpete, na mesa de jacarandá, não é? Na maçaneta dourada, nos computadores vendo o Facebook, lendo o Wikipédia, não é? Do que participar da realidade das coisas. Nós fomos efetivamente destratados pelo Ministério Público. São versões muito diferentes. É a mesma coisa. É a mesma coisa com versões diferentes? Não são versões diferentes. Não são versões diferentes? Não são versões diferentes. Nos equiparou em determinados momentos a quadrilha, né? Imagina que um grupo de bandidos se reúne e entra no Romão Gomes e mata não sei quantos policiais. É a mesma coisa que eles fizeram, como se nós fôssemos bandidos. Né? Nós que fizemos juramento e expomos na defesa da sociedade, inclusive deles. Né? Porque todos ali, quando querem segurança, pedem da Rota. Pedem da Polícia Militar e, em especial, da Rota. Essa é a realidade, inclusive deles. Não é? Pela legitimidade e pela confiança que a Rota passa. E nós somos destratados daquela forma. Que nós éramos as laranjas podres da Polícia Militar, o que não é verdade. Pegaram lá, não sei quantas ocorrências que nós ali, não sei, que tivemos na nossa vida profissional, e dizendo que somos verdadeiros exterminadores.
as típicas ocorrências de resistência seguida de morte, como se todas fossem execução. E todas elas julgadas, arquivadas por despacho do próprio Ministério Público. Ou julgadas com absolvição, todas. E arquivadas por despacho do próprio Ministério Público. Não é? Na defesa de sei lá quantas pessoas, na recuperação de bens de pessoas, salvando vida de pessoas. Então, essa é a sensação que nós tivemos. Então eu ouvi, sentado lá, eu ouvi, que é a vergonha da polícia, que a polícia ia ser esquecida. Só que, há um ano antes, e agora pode ser falado mais claramente, porque está em todos os jornais, o grupo de promotores que investigou os casos do crime organizado em São Paulo recorreu ao comando meu na rota. Se recorreu ao meu comando, e se eu era vergonha, por que recorreu? Inclusive um dos que estava participando do julgamento. Então, num dia, a gente era tudo o que eles precisavam, e no outro dia, ele lá na frente dos outros me chamou de vergonha. E eu não entendi se eu era uma vergonha, por que a gente trabalhar em conjunto? Por que nós trabalharmos em conjunto? Com o juiz assinando, com o juiz de direito assinando, com promotores coordenando as ações, inclusive de campo, que eles nunca tinham feito. Só fazem quando vão junto com a polícia. E foram com a gente várias vezes, inclusive em ocorrência de resistência seguida de morte. Inclusive o promotor junto com viaturas da Polícia Militar, do 1º Batalhão de Polícia de Choque, da Rota, em ocorrência. E nunca ninguém falou nada. O membro do Ministério Público é chamado de promotor de justiça. Promotor de justiça não tem que estar comprometido com o resultado condenatório. Tem que estar comprometido com a justiça. Se a justiça é absolver, ele tem que pedir absolvição, não tem que pedir a condenação. É um rematado absurdo se imputar uma conduta criminosa. Eu, como promotor de justiça, onde eu militei durante 33 anos, você imputar de uma forma genérica o homicídio a determinadas pessoas só porque elas ingressaram no 2º andar. Então é uma acusação inepta, porque ela não dá condições do réu de se defender dos fatos que são imputados contra si. Não há como se imputar a um sargento, a um soldado, a um tenente, a um capitão, a prática de homicídio, como, onde, como e por que ele ocorreu. E isso é básico numa denúncia. Deve-se imputar a alguém um crime e uma conduta absolutamente delineada, como, onde, como e por quê. Se não fizermos resposta a essas 4 perguntas, a denúncia é inepta. E não há como se sustentar uma denúncia dessa. E culpa do Estado. Mais uma vez, a Polícia Militar foi vítima da leniência do Estado. Quero deixar claro que nenhum policial militar acordou naquele dia com a intenção de ir até o Carandiru para fazer alguma coisa. Quem deu causa a tudo aquilo que aconteceu no Carandiru foram os próprios detentos. E para se evitar um mal maior, se expande em todo o complexo do Carandiru, aí sim iríamos ter problema. Todos nós tivemos culpa aí, todos nós somos inocentes, todos nós tivemos parcela de... Não foi ninguém ali que estava de inocente, não, né? Falava, não. Os caras falharam, o Estado falhou, mas os presos colaboraram para que isso acontecesse também. Então a gente tem que ver os 2 lados da moeda, né? As 2 coisas. Não sei que estratégia que fizeram de 500 e poucos participantes lá da PM, pincelaram lá 80 e poucos PM para mandar para o júri. Não sei que critério que eles adotaram para dizer, esse foi o que apertou o gatilho, que não foi. Porque nesse meio poderia ter PMs que até colaborou, ajudou até a tirar preso, ferido, como eu vi eles fazendo isso aí. Eu não sei, então, como que, se não estão fazendo alguma injustiça, também
fazendo um outro massacre com o próprio PM, condenando pessoas que às vezes nem apertou o gatilho. Mas isso a gente vê que eles estão fazendo, não estão se lixando para isso, porque eles querem dar uma satisfação para a sociedade, querem dar uma satisfação para a justiça internacional. Então, é feito tudo errado, né? Mas como é para dar uma satisfação à sociedade, está aí. Quem garante para mim que essas pessoas que foram condenadas foram que apertou o gatilho? Eu não entendo até hoje como é que foi feita essa seleção para processar só uma parte daqueles que entraram. Se a intenção da justiça era fazer com que todos pagassem, os 400 que entraram deveriam pagar, e não os que estão pagando hoje, sem que se diga quem matou quem. Porque, tratando-se de homicídio, você tem que saber quem atirou em quem, por que atirou, se estava ou não em legítima defesa, se estava praticando crime. Isso tudo, a justiça teve 20 anos e não conseguiu individualizar as condutas. Quer dizer, eu acho que essa condenação foi altamente injusta, que muita gente que está condenado não mereceu. Porque a maior injustiça é você condenar todo mundo por resultados ou por mortes que aquelas pessoas não contribuíram ou não colaboraram. Quem perde com a condenação dos policiais? A sociedade. Eu, você, qualquer pessoa do povo. Por quê? Eu desestimulo o policial a sair em minha defesa. Eu desestimulo o policial a fazer com que ele tenha amor pela farda e pelo seu trabalho. Ele vai passar a ser um funcionário público mero cumpridor de tabela, de plantão. É do ser humano, o grande desafio dele vai ser não se envolver em problemas até o final da sua carreira. E isso significa eu ter um profissional menos ativo na rua, um profissional mais complacente no sentido de ver mais e fazer menos, e não porque eles queiram, não, mas sim porque a situação os obriga. E vai ser pouco estimulador trazer o jovem para ser um policial para defender a sociedade. O Carandiru foi uma história contada durante muitos anos, que era uma história mentirosa. A verdade veio com a absolvição do coronel e agora retornou à mentira com a condenação desses policiais que, na minha opinião, são inocentes. Os julgamentos dos policiais foram realizados em 5 etapas. Os réus foram divididos pelos andares em que atuaram. Apenas os policiais de rota, COI e GAT foram julgados e condenados. Em 2006, o coronel Biratã, comandante da operação, foi absolvido. Penas aplicadas aos policiais. COI, 3º andar, 48 anos de reclusão. GAT, 4º andar, 96 anos de reclusão. Rota, 1º andar, 156 anos de reclusão. Rota, 2º andar, 624 anos de reclusão.